A gente vive hoje uma grande homogeneidade dentro das empresas, principalmente quando a gente começa a olhar os cargos de liderança. E eu não estou nem falando de C-level, né? Estou falando ali dos primeiros cargos de liderança, dos primeiros níveis de liderança. A gente já começa a ver um afunilamento e a gente já começa a ver uma presença muito maior de um certo perfil de pessoas, né? Que a gente inclusive vai chamar aqui de grupo dominante. E para entender, né, felizmente a gente está num momento em que as empresas estão discutindo muito essa questão da diversidade, essa questão da inclusão, e justamente por isso que essa temática dos vieses inconscientes está tão forte. E os maiores esforços das empresas para trazer mais diversidade estão totalmente conectados com como mitigar os vieses inconscientes nos nossos processos, né? Como diminuir, né, os vieses inconscientes que estão rolando nas nossas tomadas de decisões. Mas para a gente entender, né, antes de eu aprofundar vieses inconscientes, né, o que significa e quais são os seus impactos, eu queria fazer um exercício de imaginação com vocês. Eu vou contar uma história e queria pedir que todos e todas fechassem os olhos e se imaginassem nessa história que eu vou contar, tá? Vamos imaginar que a pandemia acabou e que você vai fazer a sua primeira viagem a trabalho. Você vai para uma conferência internacional. Está na maior animação, né? Já faz tanto tempo que você não viaja, que você está trancado dentro de casa. E você está assim, numa empolgação muito grande, numa antecipação muito grande para essa conferência. Vamos imaginar que você está em casa, você fecha as malas e você precisa ir para o aeroporto. Aí você chama um Uber. Você chama um Uber, no caminho para o aeroporto você conversa com a pessoa que está dirigindo, vocês conversam sobre como o mundo mudou, mas como aos pouquinhos as coisas estão voltando ao normal ou voltando a um novo normal. Você chega no aeroporto, pega o avião e fica feliz porque você conseguiu, inclusive, descansar, conseguiu dormir, né? Chega no seu destino, sai do avião, ao sair do avião você encontra a pessoa que fez essa viagem maravilhosa, que pilotou o avião, se despede, agradece e vai direto para a conferência. Você chega nessa conferência, tem um monte de gente, você percebe que é um ambiente é uma conferência super tecnológica, super inovadora, um ambiente super gostoso, super para frente, né? Percebe que tem uma grande importância ali na cidade, dentro desse tema, né, que você foi para essa conferência. E aí logo começa a abertura do evento e você se encanta com a pessoa que está fazendo a abertura, você se encanta com a trajetória, com o histórico de sucesso, com as conquistas e pensa, poxa, se a abertura desse evento foi nesse nível, né, imagina o restante da programação. Gente, vocês conseguiram se imaginar nessa situação? Coisa boa, né? Uma situação bem positiva, assim. Um pouco distante da nossa realidade atual, mas alguma coisa para a gente almejar também. Vocês conseguiram se imaginar nessas situações? Vocês conseguiram se imaginar trocando ideias com a pessoa que estava dirigindo o Uber? Com a pessoa que estava, né, se despedindo da pessoa que pilotou o avião? Ou chegando nessa conferência e vendo a abertura desse evento com a pessoa que estava lá fazendo a palestra, fazendo essa abertura? Quem que você imaginou? Qual o perfil dessas três pessoas nessas três diferentes cenas? Né? Quando você estava no Uber, você imaginou um homem? Você imaginou uma mulher? Quando você estava, né, se despedindo da pessoa que pilotou o avião, você imaginou um homem ou uma mulher? Quando você estava ouvindo a abertura do evento, você imaginou um homem, uma mulher? E mais? Em alguma dessas situações, você imaginou uma mulher negra? Um homem com deficiência? Você imaginou que, de repente, a pessoa que estava fazendo a abertura era uma mulher negra? Qual o perfil das pessoas que veio na sua cabeça? E eu já adianto para vocês que nas nossas experiências, né, e por conta da representatividade que a gente tem nessas diversas situações, provavelmente você imaginou um homem branco pilotando o avião, um homem branco fazendo a abertura do evento. A gente tem um pouco mais de mistura, de mix aqui, quando a gente fala da pessoa que está dirigindo o Uber. Às vezes a gente imagina com mais frequência um homem branco, às vezes a gente até imagina um homem negro. Mas dificilmente a gente imagina uma mulher negra
dificilmente a gente imagina uma pessoa com deficiência, uma pessoa obesa, né? E com tantas outras características diversas. E por que a gente faz isso, né, gente? Por que a gente faz essas associações? Né? Eu contei uma história e dei pouquíssimas informações para vocês, mas imediatamente a gente faz associações implícitas de como cada pessoa, né, de qual é o perfil de cada pessoa em uma dessas cenas. E essas associações implícitas, elas são processos mentais que são conhecidos como vieses inconscientes, tá? Os vieses inconscientes, o que eles fazem? Eles pegam as informações que a gente recebe e associam com dados que a gente tem armazenados na nossa cabeça. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente tende, por que o nosso cérebro tende a completar as informações que a gente recebe com dados que a gente já tem previamente, com conceitos que a gente já tem previamente? Porque a gente recebe muito mais informações do que a gente consegue processar. Para vocês terem uma ideia, a gente recebe 11 milhões de bytes de informação por segundo e a gente só consegue processar conscientemente 50 bytes. O que a gente faz com todo o restante dessas informações? A gente processa num nível inconsciente, num nível automático. E para a gente conseguir fazer isso, a gente cria categorias de coisas, a gente cria categorias de situações. Então é assim, você está recebendo informação e a maior parte você está fazendo associações implícitas com categorias prévias. O grande problema, gente, é que a gente faz isso também com pessoas, a gente cria categorias de pessoas. E essas categorias, elas estão baseadas em estereótipos, que são generalizações de comportamentos. E esses estereótipos a gente forma, né, sociohistoricamente, com as informações que a gente recebe ao longo da nossa vida. E que informações são essas? São informações que vêm da nossa cultura, são informações daquilo que é contado para a gente, daquilo que não é contado para a gente, daquilo que a gente vê na mídia, daquilo que a gente acessa nos livros, né? Daquilo que de todas as informações que são passadas, inclusive, de geração em geração e de forma até inconsciente. Então, a gente vai, né, criando estereótipos de grupos de pessoas, vai colocando esses estereótipos e essas pessoas em categorias e vai fazendo associações com elas para perceber as pessoas e para interpretar as situações. Qual que é o grande problema, o maior problema, né, desse funcionamento do nosso cérebro? É que hoje, na nossa sociedade, a gente tem uma série de estereótipos negativos associados a certos grupos. Vou fazer algumas perguntas para você e quero que você faça uma reflexão individual. Quais são os estereótipos hoje que a gente tem na nossa sociedade brasileira relacionadas a pessoas com deficiência? Relacionadas a pessoas negras, a mulheres negras, a pessoas LGBTQ+. A maior parte, gente, dos estereótipos associados a esses grupos e a outros grupos e outras características, como obesidade, enfim, tem uma série de características, né, das pessoas que tem muito mais estereótipos negativos relacionados do que positivos. E também existe, gente, um certo grupo de pessoas, né, que tem muito mais estereótipos positivos ou só estereótipos positivos e não possuem estereótipos negativos, e que também impactam a nossa percepção sobre elas. Então, vamos lá, quando a gente pensa em pessoas brancas na nossa sociedade, a gente tem estereótipos positivos associados a elas. A gente interpreta pessoas brancas, e principalmente homens brancos, né, mais ainda do que mulheres brancas, como pessoas com maior potencial de subir na carreira, com mais competência, com mais inteligência, mais assertividade. Então, percebem como os estereótipos, né, eles impactam a maneira como a gente percebe diferentes grupos. E aí, pessoal, vamos pensar em vocês como RH, que estão tomando decisões que impactam as pessoas, impactam a carreira delas, e o quanto a gente precisa perceber, né, esse funcionamento, os nossos vieses inconscientes, para que a gente consiga, de fato, enxergar o talento das pessoas, né, e para que a gente não se embaralhe aí, e não deixe que, na verdade, os vieses influenciem a nossa percepção. Mas essa discussão aqui não é uma discussão moral, tá? Todos nós, né, todos e todas nós, temos vieses inconscientes, porque eles são parte do nosso funcionamento cerebral. Então, ter um cérebro significa ter vieses.
A grande questão é identificá-los e interrompê-los, principalmente em momentos críticos de tomada de decisões. Principalmente quando a gente tem poder na nossa mão, né? Então, falando de RH e falando de liderança, a gente está falando de ter poder na nossa mão por tomada de decisões e um poder que impacta muito a vida das pessoas, tá? Bom, mas antes da gente pensar, então, em soluções, né, em alternativas, em caminhos possíveis para que a gente tome decisões menos enviesadas e mais inclusivas, eu vou explorar um pouquinho mais as consequências dos vieses inconscientes para os negócios. Eu comentei ali no começo, né, que hoje a gente tem uma falta de diversidade muito grande dentro do mercado corporativo e isso está muito relacionado aos vieses inconscientes. Mas eu queria explorar um pouquinho mais o quanto essa homogeneidade dentro dos times e dentro das lideranças, elas são muito prejudiciais às empresas. Quando a gente tem homogeneidade, quando a gente tem pessoas que têm o mesmo background, o mesmo histórico, pessoas que vêm dos mesmos cursos, pessoas que vieram da mesma condição socioeconômica, que de repente tiveram experiências de vida similares, né? Fizeram estágio nas mesmas empresas, às vezes até viajam para os mesmos lugares, têm a mesma religião. Tudo isso, gente, traz uma homogeneidade de pensamento muito grande. Quando a gente tem um time com pessoas muito parecidas, a gente tem até um nosso dia a dia mais fácil, né? A gente tem uma tomada de decisão ali no dia a dia que é muito mais fácil, porque as pessoas concordam muito rapidamente umas com as outras. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar problemas e soluções por diferentes perspectivas. Então, assim, é muito fácil colocar pessoas que pensam parecido numa mesa, tomar uma decisão e seguir com aquela decisão. Agora, provavelmente não é a melhor decisão a ser tomada, porque eu não consegui enxergar por diferentes ângulos. E isso tem sido um problema tão grande no mundo de hoje, porque hoje é prioridade, em maior parte das empresas do mundo todo, inovação. Hoje uma empresa, ela com o tempo, ela não sobrevive se ela não inova, né? E para a gente conseguir inovar, a gente precisa ter diversidade de pensamento. Esse é um problema tão grande, eu estou trazendo aqui algumas chamadas de alguns artigos relatando, né, falando sobre isso. E esses problemas que eu estou trazendo aqui são problemas que estão acontecendo em empresas com times de pessoas que são altamente inteligentes e altamente competentes naquilo que elas fazem. No entanto, elas estão tendo muita dificuldade, né, de atender os seus diferentes públicos. Porque a gente vive hoje também um mundo que é o mundo mais diverso da história da humanidade. A gente nunca teve tanta diversidade na maneira de se comportar, na maneira de pensar, na maneira de agir. A gente nunca teve tantas formas, né, de ser, de estar nesse mundo. E os exemplos que eu estou trazendo aqui, alguns estão muito relacionados à inteligência artificial, né? E produtos que, por exemplo, estão no mercado, mas não reconhecem uma pele preta, não reconhecem, né, que uma criança às vezes está usando aquele produto, não reconhecem que é uma mulher que está ali atrás do computador ou atrás do celular, né, usando aquele produto também. Também estou trazendo um exemplo aqui de uma empresa de airbag, que anos atrás lançou um airbag no mercado e não previu, né, que pessoas de diferentes pesos e tamanhos seriam impactadas pelo airbag e causou uma série de mortes. Gente, eu não estou falando aqui da padaria da esquina, né? Eu estou falando de times, né, de pessoas que fizeram engenharia, fizeram cursos relacionados à tecnologia, que não estão conseguindo antecipar, resolver uma série de problemas e antecipar uma série de necessidades de seus públicos, que são diversos, né? E cada vez mais a gente vai ver isso. Então, é urgente que a gente tenha representatividade dentro da nossa organização, para a gente conseguir atender com assertividade, né, as pessoas que estão lá fora. Uma outra consequência dos vieses inconscientes é o desperdício de talentos. E para falar sobre isso, a gente gosta de trazer essa imagem do programa The Voice. No programa The Voice, os jurados e juradas eles ficam de costas para as pessoas que estão performando ali no palco. E por que eles fazem isso, né? Porque todo mundo sabe, e a gente também sabe, que a gente se deixa influenciar pela aparência física da pessoa, pela forma como ela se veste, né? Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, pela forma como ela age, né? E se a gente sabe de tudo isso, por que a gente não implementa mais processos que nos ajudem, né, a combater essas influências?
Aqui eu estou falando de uma situação muito simples, porque no programa The Voice as pessoas estão analisando a performance, né, da pessoa que está ali no palco. Ela está analisando se a pessoa sabe cantar, se a pessoa sabe tocar, enfim. Agora, vamos imaginar essa mesma situação num contexto de trabalho, onde vocês estão, né, avaliando uma série de competências, uma série de habilidades. É uma coisa muito mais complexa do que o que eles estão avaliando ali no programa do The Voice. E às vezes eles têm uma estratégia melhor do que a que as empresas estão usando no dia a dia. Então, a grande questão, a grande pergunta que fica aqui é: quem são as pessoas que a gente está excluindo? Quem são as pessoas que a gente está deixando de contratar? Né? Quais são as ideias que a gente não está ouvindo, as opiniões que a gente não está considerando? Né? Quais são os perfis que a gente está excluindo no momento de contratação, no momento de avaliação, no momento de promoção? Bom, e por fim, queria trazer alguns vieses específicos que acontecem, né, na gestão de pessoas dentro das empresas. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 170 tipos diferentes de vieses que já foram identificados e já foram catalogados. Aqui eu estou trazendo 3 tipos de vieses que, inclusive, estão permanecem nesse tempo de home office. Né? Não é porque a gente migrou, né, muito fortemente para home office, pelo menos temporariamente, que os vieses estão deixando de acontecer. Não, eles continuam acontecendo. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e queria que cada um de vocês fizesse conexões e tentasse identificar se na tua atuação, se no teu dia a dia eles também acontecem, né? E se você mesma, como pessoa que está aí, se você também se deixa levar por algum deles. O viés da afinidade, gente, é a nossa tendência de olhar com bons olhos para pessoas que são parecidas com a gente. E esse parecidas com a gente, ele pode ter diferentes razões, né? A gente pode olhar com bons olhos uma pessoa que de repente veio da mesma universidade, fez o mesmo curso, tem os mesmos valores, tem o mesmo estilo de vida, né? Ou às vezes até tem um hobby que é parecido com o nosso. Quantas vezes a gente vê situações de entrevista, né, em que quando você encontra um ponto de conexão com a pessoa que você está entrevistando, dá até você até relaxa, né, poxa, você se sente confortável ali com aquela pessoa. Isso é o viés da afinidade. O problema é que ele impacta na nossa percepção sobre a pessoa. E a gente acaba achando muitas vezes, poxa, eu tenho uma afinidade com essa pessoa, me senti bem com ela, tenho um fit com ela, né? Isso impacta na percepção que a gente tem de competência, na percepção se aquela pessoa é boa para a vaga ou não. Então, a gente pode acabar favorecendo, né, algum perfil por conta desse viés. O outro viés é o viés da confirmação, que é a nossa tendência, tá? E aí todos nós temos, em maior ou menor grau, uma tendência de buscar a opinião das pessoas que a gente sabe que vão confirmar aquilo que a gente já está pensando. Né? Então, vamos imaginar num contexto de entrevista em que você já tem ali os seus candidatos ou candidatas preferidas e você vai discutir aquela pessoa e você escolhe a dedo com quem você vai conversar, né? Porque você sabe, inconscientemente mesmo, é um processo automático, né? Quem são as pessoas que vão corroborar com a sua opinião. Então, né, imaginando uma situação de seleção, de avaliação, de promoção, né, vamos tentar imaginar se a gente não acaba tendendo a fazer isso também. E por último, o viés que eu vou trazer aqui é o viés da recência, que é a nossa tendência, a nossa dificuldade, na verdade, de olhar para fatos mais antigos, né, ao analisar, ao avaliar uma pessoa. A gente tende a olhar situações e fatos mais recentes para pensar aquela pessoa. Então, numa situação de avaliação, por exemplo, a gente tem, o nosso cérebro, ele fixa muito mais as informações recentes, sejam elas positivas ou negativas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de lembrar de coisas que se passaram há mais tempo. Né? Por isso que, principalmente quando a gente está falando em ciclos anuais, né, em avaliações de performance anuais, esse viés ele pode aparecer com uma força muito grande. E esse viés ele é muito importante nas discussões, no momento atual que a gente está vivendo hoje, né? Nas discussões que a gente tem hoje sobre as pessoas. Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente sabe que por conta da desigualdade de gênero, as mulheres estão sendo muito mais impactadas.
A gente fala hoje que as mulheres estão tendo uma tripla jornada, né? Elas têm o trabalho, elas têm a casa e elas têm a educação online dos filhos e uma série de coisas, né? De cuidados com saúde, de higienização dos alimentos, de preocupação, né, com filhos e com outras famílias, né, com outros familiares. E isso tudo, então, tá tendo um impacto muito grande nas mulheres e até na performance, né? No quanto elas estão conseguindo estar presentes no trabalho. Se eu deixo esse viés da recência vir com força, como que eu estou avaliando, né? Principalmente mulheres. E aqui, pessoal, não estou falando que mulher, né, que não existem homens que dividem 50% e 50% dentro de casa, e obviamente eu estou falando de uma situação familiar de casais heterossexuais, né? Mas assim, a gente sabe que, em geral, as mulheres vêm sendo mais impactadas e a gente teve uma queda de participação das mulheres no mercado de trabalho gigantesca nesse ano. A gente perdeu um percentual muito grande de mulheres por conta dessa sobrecarga, tá? Bom, então tá, a gente entendeu aí um pouquinho o que são os vieses inconscientes, entendeu que eles são um dos grandes responsáveis pela falta de diversidade, a gente entendeu que a gente precisa estar de olho neles, porque eles impactam a nossa percepção, né? E eles podem trazer um impacto negativo, principalmente a nossa percepção sobre pessoas de alguns grupos, e principalmente grupos minorizados, né? Quando a gente está falando de pessoas negras, LGBT, pessoas com deficiência, mulheres, tá? Mas vamos pensar um pouquinho, então, em soluções, né? O que a gente pode fazer enquanto RH, né, dentro do nosso escopo de atuação, dentro dos processos que vocês têm na mão de vocês, como que vocês podem olhar para esses processos, né, e pensar onde os vieses estão aparecendo e como tornar esses processos menos enviesados e, mais inclusivos, tá? Lembrando que o ponto de atenção é sempre nos momentos de tomada de decisão. Esses são momentos críticos e a gente precisa estar relembrando dos vieses, né, e de como eles nos influenciam. Para a gente falar, né, de mudanças nesses processos de gestão de talentos, a gente sempre traz esse frame aqui, né, que são esses diferentes momentos de tomadas de decisão. Então, a gente tem uma série de processos que dão suporte a esse momento de atração e seleção. Uma série de processos ao momento de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né, a esse momento de engajamento, ao momento de gestão de performance e ao momento de reconhecimento e promoções. Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva aqui. Vamos olhar o que acontece em cada um desses momentos e o que a gente pode fazer para atuar de uma forma, né, que traga mais diversidade e que atue de forma menos enviesada. Então, vamos lá, gente. O momento de atração e seleção é um momento muito crítico, né, quando a gente está pensando em trazer mais diversidade. Atualmente, no Brasil, tem muitas empresas atuando fortemente nesse eixo, né? Vamos trazer mais diversidade, vamos repensar nossos processos aqui. Lembrando que esse é só um momento, a gente precisa pensar no ciclo inteiro e adaptar o nosso ciclo inteiro, né? Porque não adianta a gente trazer mais diversidade se a gente não tiver um ambiente que seja inclusivo e se a gente não tiver um ambiente propício para que as pessoas tragam as suas ideias e as suas opiniões, a gente não vai ter ganhos com diversidade de pensamento também, né? Então, esse aqui é o primeiro momento. Quais são algumas das recomendações que a gente tem? E essas recomendações são baseadas no conhecimento que a gente tem do que está rolando no mercado e também estão relacionadas a coisas que a gente vem ajudando as empresas a fazer, tá? Então, algumas coisas aqui podem parecer até básicas, mas surpreendentemente, muitas empresas ainda não estão fazendo, ou no dia a dia acabam deixando de fazer. Mas a primeira coisa, gente, é quando você for pensar a vaga, quando você for desenhar a vaga, você precisa pensar em quais são as reais competências e habilidades que a pessoa precisa para ocupar aquela posição e esquecer a pessoa que ocupava aquela posição anteriormente. Porque muitas vezes a gente desenha a vaga pensando na pessoa que ocupava aquela posição, né? Então a gente tem que esquecer um pouquinho a pessoa que estava ali, desenhar a vaga pensando nas reais competências e habilidades necessárias para aquela posição. Quando você for desenhar entrevistas, perguntas que você vai fazer, elas têm que estar conectadas com essas competências, né? Toda pergunta que está ali, ela tem que ter uma razão de ser. Então, padronizem as perguntas e façam as perguntas na mesma sequência, né? E todas elas, todas as entrevistas façam da mesma forma.
Anotem todas as respostas, vocês podem inclusive gerar uma pontuação, né, para cada pergunta, para cada resposta, e depois vocês vão comparar todos os candidatos e candidatas. A chance, né, de você conseguir comparar de forma mais igualitária é muito maior quando você faz desse jeito. Se você deixa, né, para a entrevista ir fluindo ali naquela hora, né, ou você faz perguntas abertas, tem perguntas que vão surgindo ali no momento, tem uma tendência muito grande dos vieses aparecerem com muita força e de você ir levando a entrevista num caminho ou no outro para favorecer ou não aquele candidato ou candidata. Lembrando que isso acontece de uma maneira muito inconsciente, muito natural. Tem muitas empresas utilizando o recurso também de remover indicadores demográficos, né, de fazer entrevistas, seleções à cega, né, o máximo possível. Então, assim, quando vocês puderem remover, né, gênero, sexo biológico, idade ou até faculdade, universidade que a pessoa fez, tudo isso ajuda a gente a ter uma percepção menos enviesada. Agora, na pandemia, é muito bacana o que tem acontecido, porque as empresas têm aproveitado esse momento que elas estão fazendo calls, né, para entrevistar os candidatos e candidatas, para não abrir a câmera, para deixar a câmera fechada. Essa é uma grande iniciativa, porque a gente não se deixa levar, né, pela aparência física da pessoa. E por último, gente, na medida do possível, tem um painel de entrevistadores diverso, né, porque a diversidade, ela vai trazer diferentes perspectivas, né, para o olhar daquela pessoa que está sendo entrevistada. Além disso, a pessoa que está sendo entrevistada, quando ela se vê representada naquele painel, ela fica muito mais tranquila, né? Tem uma série de charges que surgem na internet de vez em quando que mostram assim, né, uma mulher sendo entrevistada por um painel de entrevistadores, todos homens do mesmo perfil, né? Vamos imaginar como que a pessoa se sente ali naquela situação. É muito mais difícil para ela aquele momento e às vezes ela até se sai pior na entrevista por conta disso. Então, na medida do possível, coloquem diferentes olhares, diferentes perspectivas e mais diversidade nas pessoas que estão entrevistando os candidatos e candidatas, tá? Aqui a gente colocou também o que a gente pode fazer junto, né? A gente cita alguns exemplos de coisas que a gente vem fazendo junto com as empresas. Então, a gente tem programas específicos que a gente desenvolve para o pessoal de People Attraction, né, para os recrutadores, e a gente capacita esse time para ter práticas mais inclusivas. Recentemente, a gente entregou um programa bastante extenso com os recrutadores, né, o pessoal de atração, na verdade, da Vale. Foi muito legal, então a gente apoiou, né, esse processo todo de pensar quais são os problemas, quais são os objetivos e como que a gente pode melhorar as práticas, né, deles. Além disso, a gente tem produtos, né, programas específicos para levar o conhecimento, né, ou a recapitulação dos vieses inconscientes em momentos-chave desse processo de gestão de talentos, e aqui a gente está falando desse momento de atração e seleção. Então, a gente também entrega produtos com diferentes formatos, assim, pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser treinamento, mas é muito importante que as lideranças e o RH recapitulem quais são os possíveis vieses que podem acontecer nesse momento de atração e seleção das pessoas, tá? No eixo de treinamento e desenvolvimento, quais são boas práticas que a gente vê por aí, que a gente gosta muito de recomendar? É extremamente importante, né, que o RH certifique, né, se certifique de que todos os treinamentos que são oferecidos internamente e até externamente sejam acessíveis a todas as pessoas. É muito mais fácil a gente perceber isso quando a gente está falando de pessoas com deficiência. E ainda assim, gente, só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa nesse ano que mostrou que 77% de pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho nunca receberam um treinamento que é oferecido internamente. 77%, tá? Seja porque ele não é acessível, seja porque essa pessoa não é olhada como uma pessoa com potencial para crescer na sua carreira, como uma pessoa ambiciosa como qualquer outra, tá? Tem um outro cenário aqui que é importante a gente pensar, e eu gosto de trazer. A gente já teve cliente, por exemplo, que veio contar que algum treinamento externo era realizado numa localização remota e à noite, e que isso era complicado para as mulheres acessarem, que as mulheres não acessavam esses treinamentos nessas condições. Então, vê só, né? Não é só a questão da pessoa com deficiência, a gente tem outros cenários em que os treinamentos podem não ser acessíveis.
Garantam que todos os treinamentos sejam oferecidos para todas as localidades. É muito comum que as empresas ofereçam para a matriz e não ofereçam para as filiais. Vamos pensar qual que é a sensação, né, que as pessoas que estão nas filiais sentem, né, quando elas sabem que as pessoas da matriz estão sendo muito mais desenvolvidas. E treinem a liderança, pessoal, para conversas de carreira com os seus subordinados e subordinadas. E é importante aqui ter um olhar muito inclusivo. A liderança, ela precisa ter um olhar, né, para todas as pessoas igualitário. Não é só um perfil, não é só um público que vai se desenvolver, que vai crescer na carreira. A gente precisa pensar que todo mundo do time quer se desenvolver, que todo mundo do time é ambicioso. Esse é o ponto de partida, né? Então, a liderança precisa saber qual é a ambição de carreira de cada uma das pessoas que está no seu time. E o que a gente pode fazer junto, né? Capacitar a liderança em vieses de liderança inclusiva. Recentemente, a gente treinou também toda a liderança da Edenred para que ela seja inclusiva, né? Quais são os comportamentos que ela precisa ter, quais são as habilidades que essa liderança precisa desenvolver. E junto com isso a gente entregou, né, um manual de diversidade e inclusão. Então é um manual que fica na gaveta, um manual pequeno, mas com muitas informações bacanas. Então surgiu alguma dúvida, principalmente relacionado a alguns dos eixos de diversidade, a liderança vai lá, checa, tira sua dúvida e vai adiante. A gente também atua inserindo diversidade, equidade e inclusão no onboarding da empresa. Então, assim, pessoal, trabalhar diversidade, equidade e inclusão começa do começo. É muito mais fácil a gente começar a trabalhar com as pessoas que estão entrando, né, e dizer qual que é o posicionamento da empresa com relação a isso, quais são os comportamentos esperados, do que mais para frente a gente fazer um treinamento, né, e às vezes a pessoa até já aprendeu alguns comportamentos que teimam, né, em persistir dentro da organização. Então, começa do começo. E também temos programas focados no desenvolvimento de grupos minorizados. A gente tem programas, né, de liderança feminina, programas que se estendem por muitos meses. Então, são capacitações, são treinamentos presenciais ou online, com uma série de conteúdos que a gente entrega também para fortalecer, né, a formação dessa liderança feminina dentro das empresas. No eixo de engajamento, gente, padronizar, né? É muito importante padronizar as métricas de engajamento e as perguntas da pesquisa. Quando a gente for fazer, quando a gente for entender o nível de engajamento das pessoas, fazer recortes por grupos na medida do possível. A gente precisa entender se diferentes perfis dentro da organização têm diferentes experiências e se o nível de engajamento é igual entre todos os grupos. Isso dá para a gente muitos insumos para a gente pensar diversidade, equidade e inclusão e pensar em práticas, né, em programas que a gente pode implementar. Endereçar, pessoal, comportamentos discriminatórios e microagressões. O nível de engajamento das pessoas dentro da organização está muito relacionado ao quanto elas se sentem, né, pertencidas. Não estou falando nenhuma novidade, né, pessoal? Vocês são do RH, vocês sabem muito sobre isso, mas é sempre importante reforçar, né, o quanto você gosta de trabalhar na sua empresa e o quanto você quer ficar na sua empresa quando você se sente valorizado, quando você se sente incluído nas discussões, quando você sente que você tem chances de crescer, né? Então, é preciso que vocês enderecem esses comportamentos, mas que vocês também treinem a liderança para que elas enderecem esses comportamentos. A gente vive num país que tem uma cultura muito forte de piadinha sexista, piadinha homofóbica. Felizmente, o mundo mudou, o Brasil vem mudando e a gente precisa começar a repartir, né, compartilhar boas práticas nesse sentido dentro da organização também. O que são microagressões, né? São agressões sutis que às vezes, principalmente pessoas que não estão sofrendo essas agressões, elas não conseguem perceber, né? Então, assim, é aquela interrupção, quando você, né, não pergunta para a pessoa alguma coisa que é da especialidade dela, porque você não considera que ela vai saber responder, você não dá voz para a pessoa em momentos de reunião, em momentos de tomada de decisão. Então, é muito importante treinar a liderança também para que elas sejam inclusivas nos momentos de troca e nos momentos de reunião, né? Então, assim, vamos prestar atenção se pessoas estão sendo interrompidas, quem são essas pessoas,
Vamos prestar atenção, né, se todas as pessoas têm voz e oportunidade de falar, né, dentro do time. E o que a gente pode fazer junto, né, gente? A gente pode ajudar vocês a priorizar, né, a prevenção e o controle de assédio moral e assédio sexual. Então, prevenção de assédios dentro da organização, conscientização disso é uma questão que a gente pode ajudar. Fazer pesquisas de percepção de inclusão, né? Então, assim, é importante que o time comece a avaliar, que as pessoas comecem a avaliar essa percepção dentro da organização. E rodas de conversa sobre essa temática também, tá? No eixo tem uma pessoa fora do mundo. Deixa eu ver se eu achei aqui, tirei. É só para não dar um ruído, né? E também para não expor, às vezes, alguma coisa da casa da pessoa. Então, vamos lá. No eixo de gestão de performance, a gente tem, né, o RH tem um papel aqui muito importante, né? Como a gente viu, os vieses inconscientes, eles impactam a nossa percepção, impactam a percepção de competência, de inteligência, de potencial das pessoas, né? Então, que coisas que a gente pode adicionar nos processos que rolam nesse eixo para que possam ajudar, né, a liderança, que possam ajudar as pessoas a fazer avaliações que sejam menos enviesadas. Né? Então, olha para os processos de avaliação que vocês têm internamente, olhem com um olhar bem minucioso, bem criterioso, né, e enxerguem onde os possíveis vieses estão acontecendo ali. Lembrando que no momento de avaliação a gente tem uma tendência a olhar com um olhar mais positivo para pessoas que são parecidas com a gente, mas também olhar com um olhar mais parecido para pessoas que são o padrão, né? Para pessoas que são do grupo dominante. E cada empresa, gente, ela tem um perfil que é um perfil preferencial, que é um perfil que as pessoas já têm bons olhos e que muitas vezes a gente acaba favorecendo. A gente sabe que a liderança muitas vezes tem um tipo de pessoas que é o preferido, né? E todo mundo acaba tendo uma percepção mais positiva sobre aquele perfil dentro da organização. E a avaliação de performance é um momento crítico onde isso aparece de forma muito forte. Então, gente, além da gente pensar, né, os recursos de avaliação, além da gente precisar padronizar como essa avaliação é feita, que perguntas são feitas, o que está sendo avaliado, e essa avaliação ser totalmente conectada com as competências e habilidades que são exigidas para aquela função ali, a gente precisa ter um olhar para começar a identificar outros fatores que podem estar acontecendo e podem estar impactando o desempenho. Principalmente, gente, quando a gente vê uma queda de desempenho, né? Quando a gente tem uma pessoa que vem sempre desempenhando bem e tem uma queda de desempenho, o que está acontecendo? Faça a pergunta, essa pessoa pertence a algum grupo minorizado? Será que não está acontecendo alguma coisa dentro do time, né? Então, assim, questionem, tá? Questionem, tem um olhar bastante antenado para isso. Muita atenção ao viés da recência. Então, atenção vocês e atenção, né? Levem essa atenção para a liderança também. Né? Vamos olhar o ciclo todo e vocês podem, inclusive, falar para a liderança, né, sobre o viés da recência e sobre o quão é importante eles anotarem coisas positivas e negativas que vêm acontecendo ao longo de todo o ciclo que vai ser avaliado. Adicionem, gente, um campo relacionado à personalidade da pessoa que está sendo avaliada. Por que a gente fala isso? Para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa recentemente que mostrou que 70% das avaliações feitas de mulheres dentro daquela empresa que foi avaliada continham avaliações relacionadas à personalidade delas. E só 1% das avaliações feitas dos homens na empresa continham avaliações relacionadas, detalhes, né, características relacionadas à personalidade. Ou seja, os homens são avaliados baseados nas suas competências e habilidades técnicas. E as mulheres, né, são muito avaliadas também por fatores relacionados à personalidade, que muitas vezes não tem nada a ver com a qualidade da sua entrega. Então, se a pessoa, né, que está avaliando sentir a necessidade de falar alguma coisa sobre a personalidade, é importante que ela tenha um campo específico para isso. Né? E a gente também pode até começar depois a pensar, nossa, quem são as pessoas que estão mais avaliadas por personalidade e quem são os perfis que não estão sendo avaliados por personalidade, tá?
E preparem as pessoas para autopromoção, preparem as pessoas para conversa sobre carreira também. Porque tem uma diferença muito grande entre pessoas de grupos dominantes e a facilidade que elas têm para se autopromover, né, para comunicar o seu nível de ambição, e as pessoas que vêm de grupos minorizados, que pertencem a grupos minorizados, e elas têm uma dificuldade muito maior de falar sobre sua ambição, de se vender, de falar sobre suas qualidades. Então, tem muitas boas práticas relacionadas a isso e que o RH pode ajudar, né? Como nivelar as pessoas a conseguirem se autopromover nesses momentos de avaliação também. Isso é muito interessante, né? Uma prática bastante nova no mercado, mas que pode trazer um resultado, um impacto, né, muito grande também. E o quanto só o fato da gente trazer a atenção, né, para isso, já mostra, né, como isso existe um desnivelamento muito grande entre grupos dominantes e grupos minorizados nessa questão. E o que a gente pode fazer junto? A gente pode fazer capacitação em avaliações sem vieses. A gente está fazendo um trabalho muito bacana com o iFood nesse sentido. A gente entrega, né, a gente faz junto um treinamento, né, olhando especificamente a avaliação que eles têm de pessoas dentro da organização e quais são os aspectos que eles avaliam, pensar, né, e pensamos em possíveis vieses e como combater, como lidar com esses vieses. Então, também é um programa muito interessante. A gente recebeu uma pergunta aqui pelo chat da Nélia. Excelentes pontos. Teremos acesso à gravação? Sim, Nélia, boa notícia. A gente vai subir essa gravação no nosso site para vocês conseguirem avaliar com calma depois. Mas não esqueçam de anotar, né? De anotar também no caderninho, porque às vezes surge algum insight para a gente ali na hora, né? Então é importante também anotar. E o que a gente pode fazer juntos também? Capacitação e feedback inclusivo, né? Como focar na performance, né? Com exemplos e fatos de cada tópico avaliado. Então, vamos fugir, né? Daquela questão assim, não, eu sinto que essa pessoa não tem potencial, essa pessoa não me traz uma boa sensação, acho que ela não vai para frente. Gente, todas essas coisas que a gente pensa que estão relacionadas à sensação, a esses gut feelings, né? Esses sentimentos que vêm de dentro, assim, a maior parte deles são pensamentos, opiniões enviesadas, tá? Por causa da nossa tendência de valorizar mais o perfil que é padrão e valorizar mais o perfil que é similar a gente. E por último, gente, no eixo de reconhecimento e promoções, todo mundo precisa saber o que elas precisam fazer para serem promovidas. Quais são os critérios que são utilizados? Se gera dúvida, se tem muita dúvida dentro da organização, por que aquela pessoa foi promovida, quais foram os critérios avaliados, pode ter certeza que tem um monte de vieses rolando por ali. Então, é muito importante, né, que seja evidente para as pessoas quais são os critérios utilizados, tá? O RH pode fazer um trabalho também de acompanhar a média salarial de diferentes grupos, né? Então, na medida do possível, façam recortes, né, da média salarial desses grupos, façam recortes também de quem são os high potential dentro da sua organização, né? Quem são as pessoas de alto potencial? Elas têm um perfil único? São sempre do mesmo perfil? Pode ter certeza que tem vieses rolando por aí, como que a gente precisa trabalhar isso também. E por último, gente, a gente fala do advogado do diabo em reuniões de calibração. O que é o advogado do diabo, né? É a gente designar uma pessoa nesses momentos em que a gente está discutindo promoções e essa pessoa vai estar atenta aos vieses inconscientes que estão acontecendo, que estão rolando nas discussões. Isso a gente pode colocar um advogado do diabo ou uma advogada do diabo nos momentos de promoção, nos momentos de avaliação, nos momentos de seleção e discussão de candidatos e candidatas, tá? Então, a gente pode designar uma pessoa que vai estar ali questionando as nossas decisões, questionando as nossas opiniões, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade da gente mesmo trazer isso durante as discussões. Então, se a gente designa uma pessoa, fica muito mais fácil para lidar com isso. E o que a gente pode fazer junto? Né, é uma alternativa, uma prática muito bacana, são programas de mentoria com senior management, né, com alta liderança, como forma de reconhecimento, mas também para desenvolvimento, né, de pessoas. E muitas empresas estão fazendo hoje programas de mentoria, né, entre
a média e a alta liderança e pessoas de grupos minorizados, justamente para a gente dar um suporte, para a gente dar um apoio, para a gente conseguir nivelar melhor, né? Porque a gente sabe que por conta de uma série do nosso contexto sócio-histórico, muitas vezes pessoas de grupos minorizados não tiveram tantos acessos a recursos quanto as pessoas de grupos dominantes. Então, a gente precisa começar a pensar também em estratégias, né, de reparação dentro da organização. Gente, tem tanta coisa bacana que está rolando, tanta coisa criativa, mas acho que o grande objetivo, principalmente, né, do RH, é conseguir enxergar, né, nos processos que vocês têm nas mãos, o que vocês podem fazer. A ideia nunca é vamos jogar tudo fora e vamos recomeçar, de forma alguma, é a gente justamente conseguir pensar, né, dentro daquilo que vocês já estão fazendo e adicionar pequenos ajustes. Vamos pensar em ajustes, tá, gente? E não em vamos recomeçar tudo, vamos jogar tudo fora, senão fica muito difícil. E queria dizer para vocês, tá, pessoal, que a gente tem alguns programas que eles são específicos para RH, que eles são de uma entrega muito mais rápida. A gente tem programas de capacitação em diversidade, equidade e inclusão específicos para RH, específicos para BP, específicos para recrutadores. Então, assim, se estão com um problema, né, uma dificuldade para lidar com diversidade, equidade e inclusão, porque não é fácil, né? E é uma temática que é nova, né? É uma temática nova quando a gente pensa na história, né? Então, assim, precisamos resolver. A gente tem programas que a gente consegue entregar mais rápido. E a gente tem uma série de pílulas de conteúdo para RH em diferentes formatos, onde a gente passa dicas práticas para a atuação do RH. Né? E isso tudo, essas ferramentas todas, esses programas todos, eles estão dentro desse eixo, né, para aprimorarmos as práticas de RH. Então, a gente tem podcasts, vídeos, curadoria de conteúdo, tudo para dar suporte para o RH da sua empresa, para você, né? E aí, queria dizer que a gente tem um bônus para quem participou aqui da nossa conversa, né? Foi mais uma palestra, né, do que uma troca. A Renata Moraes é a CEO da Impulso Beta, ela fundou a Impulso Beta há quase 6 anos atrás, ela participou de absolutamente todos os programas que foram entregues, e para quem participou da nossa conversa de hoje, vocês podem ou melhor, clicar no link que a Natália está compartilhando pelo chat, e a gente vai garantir que você consiga conversar com a Renata, né? Uma conversa de 15 minutos com a Renata, para você começar a entender o que você pode fazer, como que você pode avançar. Se você quiser conhecer um pouco mais os nossos produtos, os produtos que a gente tem para entregar rápido, ou os produtos que a gente tem, né, para entregar com um pouco mais de prazo, enfim. A Renata está disponível para conversar com vocês, fazer essa conversa de 15 minutos, para quem participou da nossa conversa aqui de hoje. Então, é só clicar no link. E, pessoal, por favor, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Como eu falei, a gente tem vários conteúdos gratuitos, e-books específicos para diversas questões relacionadas à diversidade e inclusão. A gente compartilha muito conteúdo, os nossos projetos, os nossos programas. E para você, né, que quer participar dos nossos próximos meetups, que vão acontecer uma vez por mês, de forma gratuita, também é importante acompanhar as nossas redes sociais para não perder nenhuma. Então, indiquem, gente, compartilhem, chamem mais e mais pessoas. Foi um prazer para mim estar aqui. Gosto muito de compartilhar conhecimento e experiência.